No mundo moderno, onde câmeras de segurança estão por toda parte, nada passa despercebido. Eventos curiosos, inexplicáveis e até impressionantes são capturados diariamente, revelando momentos que poderiam ter permanecido desconhecidos. Algumas dessas gravações desafiam a lógica e surpreendem até os mais céticos. Hoje vamos explorar registros incomuns que mostram o inesperado acontecendo diante dos nossos olhos. Roubo de caixa eletrônico em Washington. No estado de Washington, câmeras de segurança registraram um ousado roubo a um caixa eletrônico dentro de um bar local. O crime aconteceu por volta das 5 da manhã, quando dois homens apareceram nas imagens puxando a máquina da parede e a levando embora. Um dos assaltantes vestia uma camisa branca, enquanto o outro usava uma preta. Nas imagens, é possível ver que a dupla utilizou um cabo para forçar a abertura da porta do caixa eletrônico, quebrando o vidro no processo. Em seguida, conectaram um dispositivo ao equipamento e arrancaram-no com a ajuda de um caminhão. A força aplicada foi tão grande que o caixa eletrônico atravessou a porta da frente do bar, permitindo que os criminosos fugissem com o equipamento em menos de 10 minutos. Caixas eletrônicos são projetados com diversas camadas de segurança para evitar esse tipo de crime. Mesmo que ladrões consigam remover a máquina, acessar o cofre interno é extremamente difícil devido aos mecanismos de proteção. No entanto, os danos causados tanto ao equipamento quanto ao estabelecimento foram significativos. O gerente do bar ficou surpreso com a rapidez com que os criminosos conseguiram levar o caixa eletrônico, deixando um grande prejuízo para o local. Uma visita inusitada. Cavalo entra em delegacia na Inglaterra. Câmeras de segurança registraram um visitante inesperado em uma delegacia na Inglaterra, um cavalo. O animal, de pelagem marrom e branca, atravessou tranquilamente duas portas automáticas e entrou no saguão da recepção durante a madrugada. Surpreso, um funcionário da polícia tentou interagir com o cavalo enquanto ele explorava o local. As autoridades divulgaram as imagens do momento, que rapidamente se tornaram um episódio divertido. Ainda não se sabe se o animal entrou por pura curiosidade ou se havia escapado de uma fazenda próxima, mas sua presença gerou alvoroço na delegacia. Em tom bem-humorado, a polícia aproveitou o incidente para fazer um trocadilho, afirmando que, em nenhum momento, o cavalo representou uma ameaça à segurança. Pouco depois, os oficiais descobriram que ele havia fugido de um campo nos arredores da delegacia. Apesar do susto inicial, a cena incomum divertiu a todos e se tornou um caso curioso dentro da sede policial. Criatura misteriosa capturada por câmera de segurança. Uma câmera de segurança residencial registrou uma cena intrigante que deixou a internet cheia de especulações. O vídeo mostra uma pequena criatura magra, com pernas trêmulas e orelhas caídas, caminhando de forma estranha pela entrada da casa. Seu movimento incomum e aparência fora do comum despertaram a curiosidade de milhares de pessoas. Enquanto alguns acreditam que pode ser apenas uma criança brincando, outros sugerem teorias mais incomuns, incluindo a possibilidade de um ser extraterrestre. A dona da casa, que compartilhou as imagens, também ficou perplexa. Acordei no domingo de manhã, vi isso na câmera e ainda estou tentando entender o que é, relatou. O vídeo, no entanto, se encerra abruptamente, sem revelar o que aconteceu em seguida. A gravação rapidamente viralizou, não por indicar qualquer perigo, mas pela dificuldade em identificar o que foi capturado. A criatura chegou até a ser comparada ao elfo Dobby da série Harry Potter, tornando o mistério ainda mais intrigante. Cliente reage a assalto com combustível. Uma cena impressionante de coragem foi registrada em um posto de gasolina no Chile. Um homem abastecia seu carro quando 3 ladrões encapuzados desceram de uma van branca e tentaram roubá-lo. No entanto, o cliente não hesitou e rapidamente pegou a mangueira de combustível, borrifando gasolina nos criminosos para afastá-los. Surpreendidos e cobertos de combustível, os assaltantes tentaram fugir. Um deles ainda tentou contornar o veículo para entrar no banco do motorista, mas o homem continuou a pulverizá-lo, forçando-o a recuar. Enquanto isso, a van começou a se afastar, ainda sendo atingida pelo jato de combustível. No final do vídeo, os ladrões fogem, mas a atitude rápida do cliente deixou uma forte mensagem. O caso gerou debate na internet. Alguns consideraram a ação um aviso eficaz para os criminosos, enquanto outros apontaram que a gasolina espalhada poderia ajudar na identificação do veículo pelas autoridades. Independentemente da interpretação,
As imagens mostram até onde as pessoas estão dispostas a ir para se proteger em situações de perigo. Luzes misteriosas intrigam casal na Virgínia. Um casal na Virgínia ficou intrigado após sua câmera de segurança capturar imagens incomuns durante a noite. O sistema notificou um movimento na varanda e, ao verificarem a gravação, eles se depararam com algo inesperado: um misterioso orbe de luz brilhante. Sem conseguir explicar a origem do fenômeno, os moradores, que preferiram manter o anonimato, observaram que a luz se movia de forma incomum, diferente de insetos ou reflexos comuns. O vídeo rapidamente chamou atenção na internet, gerando diversas teorias. Alguns sugeriram que poderia se tratar de um raro fenômeno conhecido como relâmpago globular, uma esfera luminosa que ocasionalmente aparece durante tempestades. Outros acreditavam que insetos poderiam ter ativado o sensor de movimento da câmera, enquanto algumas pessoas cogitaram uma origem sobrenatural, associando o evento a fantasmas ou espíritos. O proprietário ainda destacou que a casa fica próxima a um cemitério e que nunca havia visto algo parecido na região. A Virgínia possui uma história rica e cheia de mistérios, incluindo o enigma da colônia perdida de Roanoke. Será que esse fenômeno tem alguma ligação com o passado enigmático da área? Até o momento, as luzes brilhantes continuam sendo um mistério, reforçando a atmosfera enigmática da região. Queda misteriosa de pássaros no México intriga moradores. No norte do México, moradores foram surpreendidos por um fenômeno assustador. Um grande bando de pássaros caiu repentinamente do céu, muitos deles já sem vida ao atingir o solo. O evento ocorreu nas primeiras horas da manhã e deixou a comunidade perplexa. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram cerca de 100 pássaros mortos espalhados pela rua. Um veterinário que analisou a situação sugeriu que os animais poderiam ter inalado fumaça tóxica. Outras hipóteses apontam para poluição do ar, choque elétrico em fios de alta tensão ou até a presença de um predador que teria desorganizado o voo do grupo, embora nenhuma ave de rapina tenha sido registrada na gravação. Os pássaros eram pula-pulas de cabeça amarela, uma espécie migratória que viaja do Canadá e dos Estados Unidos para regiões mais quentes durante o inverno. Esses pássaros costumam voar em grandes grupos, um comportamento chamado de murmuração, o que pode ter contribuído para a queda repentina. A única evidência do fenômeno é um vídeo registrado no momento da queda, mas o motivo exato por trás do evento continua sem explicação, deixando muitas perguntas sem resposta. Homem atravessa porta fechada e intriga a internet. Uma filmagem de câmeras de segurança registrada em uma loja de localização desconhecida deixou os espectadores perplexos. O vídeo mostra um homem aparentemente atravessando uma porta de vidro fechada como se ela não existisse. A gravação começa com duas pessoas dormindo do lado de fora da loja. Em seguida, um homem vestindo um casaco escuro com um capuz surge no canto da tela e, sem hesitar, caminha diretamente através da porta. Assim que ele atravessa o vidro, as luzes internas piscam e, pouco depois, ele reaparece do lado de fora segurando o que parece ser um lanche. A cena rapidamente viralizou e gerou diversas teorias. Alguns acreditam que se trata de um viajante no tempo ou de alguém acessando uma dimensão paralela. Outros sugerem que o vídeo mostra um caso de teletransporte. Para alimentar ainda mais as especulações, a data exibida na tela alterna entre os anos de 2016 e 2019, levantando hipóteses sobre falhas no tempo ou erros no chamado espaço-tempo. Por outro lado, os céticos afirmam que a gravação pode ter sido editada de forma inteligente. No entanto, para muitos, o vídeo continua sendo um mistério intrigante que reforça as discussões sobre possíveis falhas na realidade. Carro de mulher cai em piscina, mas 2 heróis salvam o dia. Em Perth, na Austrália, um incidente surpreendente foi registrado em câmeras de segurança quando o carro de uma mulher caiu inesperadamente em uma piscina no quintal de uma casa. Felizmente, 2 homens estavam por perto e agiram rapidamente para salvar a mulher. O vídeo mostra o carro da mulher atravessando a cerca da casa e caindo diretamente na piscina. A mulher ficou presa dentro do veículo e o pânico tomou conta dela à medida que o carro começava a afundar. 2 homens, que estavam nas proximidades, correram para ajudar. Eles pularam na piscina, quebraram a janela do carro com um tijolo e conseguiram puxar a mulher para fora, salvando sua vida. Essa é uma situação aterrorizante.
Um carro afundando em um corpo de água. Uma vez submerso, a pressão da água dificulta a abertura das portas, deixando quem está dentro preso. Em casos como esse, especialistas recomendam esperar que o carro se encha completamente com a água para equilibrar a pressão antes de tentar escapar. Felizmente, os dois homens estavam no local certo, no momento certo. A mulher ficou extremamente grata pela ajuda, até afirmando: "Eu estaria morta sem vocês." Apesar do resgate heróico, ela foi posteriormente acusada de dirigir sem licença e sob o efeito de álcool, acrescentando um giro legal a essa história inacreditável de salvamento. Misterioso buraco gigante no Japão. Em novembro de 2016, uma imensa cratera se abriu repentinamente em uma rua movimentada no Japão. O que começou como duas fissuras menores logo se uniu, formando um buraco colossal de cerca de 30 metros de largura. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, mas o incidente causou cortes de energia, falhas no abastecimento de água e gás e até levou uma senhora a escorregar no escuro devido ao apagão. Especialistas acreditam que o colapso foi provocado por obras subterrâneas de um metrô na região. Embora pareçam surgir do nada, buracos assim geralmente se formam ao longo de anos, conforme a erosão desgasta o solo. Muitos ocorrem naturalmente devido à dissolução de rochas como calcário e gesso, mas nem sempre a natureza é a responsável. Escavações, perfurações para a extração de petróleo e até o descarte ilegal de resíduos podem desestabilizar o solo, criando condições ideais para esses desabamentos. Quando combinados com chuvas intensas e enchentes, esses fatores podem transformar um pequeno desgaste subterrâneo em um enorme desastre. O mistério do alienígena na Ilha do Mel, Brasil. Em janeiro de 2024, um vídeo gravado na Ilha do Mel, localizada no litoral do Paraná, Brasil, viralizou nas redes sociais e gerou intensas especulações. A gravação mostrava figuras enigmáticas no topo de uma montanha, que pareciam ser muito mais altas do que um ser humano comum e se moviam de maneira incomum. A baixa qualidade da imagem e a distância da filmagem fizeram com que muitos acreditassem que se tratava de algo fora do normal, talvez até uma aparição extraterrestre. O caso ganhou ainda mais repercussão quando o governo do Paraná entrou na brincadeira, fazendo publicações que sugeriam que seres estranhos também estavam aproveitando o verão no Brasil. Rapidamente, diversas teorias começaram a surgir, alimentadas pelo mistério em torno da identidade das figuras capturadas no vídeo. Em meio à euforia, um jogador de basquete declarou que ele e um amigo eram os responsáveis pela aparição, mas depois admitiu que estava apenas brincando. Após investigações e análises mais detalhadas, especialistas indicaram que os supostos alienígenas eram, na verdade, trilheiros locais. A ilusão de altura e os movimentos peculiares foram causados pela perspectiva da filmagem e pela má qualidade do vídeo, que distorceram a realidade. Embora o mistério tenha sido desvendado, o caso se tornou um exemplo fascinante de como nossa percepção pode ser enganada e como boatos podem se espalhar rapidamente. Mesmo com explicações racionais, histórias como essa continuam a despertar a imaginação e a curiosidade sobre o desconhecido. Deslizamento de terra em Maierato, Calábria. Em fevereiro de 2010, a cidade de Maierato, na região da Calábria, sul da Itália, foi palco de um impressionante deslizamento de terra que causou pânico entre os moradores. O incidente ocorreu após intensas chuvas que atingiram a região por vários dias, saturando o solo e provocando o desmoronamento de uma encosta. O deslizamento foi registrado em vídeo, mostrando uma vasta área de terra e vegetação deslizando lentamente encosta abaixo, enquanto moradores observavam atônitos. Felizmente, não houve vítimas fatais, mas cerca de 200 residentes tiveram que ser evacuados de suas casas devido ao risco de novos deslizamentos. As autoridades locais atribuíram o deslizamento a chuvas incessantes que afetaram a Calábria naquele período, causando mais de 100 deslizamentos menores na região. O prefeito de Maierato descreveu a situação como apocalíptica e medidas de emergência foram adotadas para abrigar os desalojados e monitorar a estabilidade do terreno. Baleia protege bióloga de tubarão. Durante uma expedição nas Ilhas Cook, no Pacífico Sul, a bióloga Nan Hauer viveu uma experiência única, que deixou até os mais experientes pesquisadores de baleias perplexos.
Ela estava no mar, estudando o comportamento das baleias, quando se deparou com uma baleia jubarte que a abordou de maneira inesperada. A princípio, a baleia começou a empurrá-la suavemente com a boca fechada, guiando-a até que a envolveu com sua nadadeira, colocando-a sobre seu corpo. Hauer, assustada e sem entender o comportamento, temia pela sua vida, pois sabia da força imensa dessas criaturas e da sua capacidade de causar danos com um simples movimento. O que chamou ainda mais atenção foi o fato de que, enquanto ela estava sendo guiada pela baleia, um tubarão-tigre nadava nas proximidades. Com base no comportamento da baleia e nas imagens registradas durante o encontro, Hauer acredita que a baleia estava tentando protegê-la do tubarão. A ideia de baleias demonstrando comportamentos protetores não é algo raro. Já foram documentados casos de baleias protegendo outras espécies, como focas e leões marinhos, mostrando que a empatia e o instinto protetor desses animais podem se estender a outras formas de vida. Homem cai em buraco. Buracos podem se abrir de forma rápida e inesperada, causando grandes danos, mas em alguns casos o chão pode literalmente engolir objetos e até pessoas. Em 2017, isso aconteceu com um homem que estava dirigindo sua scooter por uma rua na China. Câmeras de segurança gravaram o exato momento em que um buraco se formou repentinamente na rua. O vídeo mostra a estrada afundando e, em questão de segundos, o chão se abre completamente. O homem que estava se aproximando não teve tempo de reagir e acabou caindo lentamente no buraco. Felizmente, ele conseguiu sair com apenas ferimentos leves. Crocodilos nas ruas. Após fortes chuvas e o transbordamento de um reservatório em uma cidade na Índia, as ruas foram tomadas pelas águas, transformando o cenário urbano em um território de risco. Com a elevação do nível do rio, muitos crocodilos que normalmente vivem nessas águas foram liberados para explorar as áreas inundadas. A situação se agravou quando esses predadores, geralmente restritos a ambientes aquáticos, começaram a nadar livremente pelas ruas da cidade. A presença inesperada dos crocodilos gerou pânico, especialmente entre os cães que vagavam pelas áreas alagadas, totalmente desavisados do perigo. Alguns desses cães foram atacados pelos crocodilos, que aproveitaram a oportunidade para se alimentar. Diante dessa ameaça, o Departamento Florestal teve que intervir para capturar os crocodilos e garantir que os animais fossem devolvidos a locais mais seguros, longe de residências e da movimentação das pessoas. Raio atinge 4 homens sob árvore em Gurgaon. Em uma tarde de tempestade em Gurgaon, na Índia, 4 homens foram atingidos por um raio enquanto se abrigavam debaixo de uma árvore por volta das 16h30. A descarga elétrica, vinda de um céu nublado, atingiu a árvore e provocou uma explosão visível, fazendo com que os homens caíssem imediatamente ao chão. Os envolvidos no incidente, que trabalhavam como jardineiros e supervisor de horticultura, sofreram queimaduras. Um deles ficou em estado grave e precisou de suporte ventilatório, enquanto os outros se recuperaram bem. Todos foram rapidamente socorridos e levados para atendimento médico. Esse evento trágico serve como um lembrete do risco de se abrigar sob árvores durante tempestades, já que elas são alvos comuns de raios devido à sua altura. A situação destaca a importância de se proteger adequadamente durante condições climáticas severas. Pé grande na câmera do painel. A próxima filmagem que vamos analisar foi supostamente capturada pela câmera de um caminhão, enquanto o motorista se aproximava de um estacionamento em uma área que parecia bastante assustadora. A gravação foi feita nas primeiras horas da manhã de 30 de maio de 2024. Enquanto o motorista coletava equipamentos de um local próximo à reserva Sunchild First Nation, em Alberta, no Canadá. À medida que os faróis do caminhão iluminavam as árvores, uma figura peluda apareceu, gerando dúvidas. Seria um pé grande ou uma máscara de gorila presa em uma árvore? A decisão sobre o que realmente foi registrado fica por conta de cada um. Pé Grande é uma criatura lendária, conhecida por ser extremamente tímida, e acredita-se que habite regiões remotas, principalmente na América do Norte. Descrita como uma figura grande e com aparência humana, essa criatura fascinou as pessoas por séculos, com inúmeras alegações de avistamentos, pegadas e fotografias borradas, como sempre acontece, mesmo com toda a tecnologia de alta definição que temos hoje.
Embora a ciência convencional desconsidere a existência de pé grande, argumentando que se trata de um mito ou mal-entendidos, muitos defensores acreditam que os vastos e inexplorados ambientes selvagens são um esconderijo perfeito para uma criatura como essa. Por mais convincente que seja esse argumento, pessoas dedicaram suas vidas à busca pelo pé grande, mas até agora o mito continua sendo apenas um mito. Pode ser que o animal seja o mais tímido de todos. Ou, e eu odeio te decepcionar, talvez tudo isso não passe de uma grande ilusão. Fique à vontade para deixar suas opiniões sobre o pé grande na seção de comentários abaixo. Criança encontra um urso. Este vídeo foi capturado por uma câmera de segurança e mostra um momento extremamente preocupante, quando um menino de 7 anos se deparou com um grande urso negro em sua própria rua. O menino, chamado Huxley, estava andando de patinete quando o urso o avistou e correu em sua direção. Huxley, surpreendentemente, permaneceu parado, apenas observando o urso. O urso também parou e ficou encarando o garoto por um momento. A situação só mudou quando um vizinho percebeu o que estava acontecendo e começou a levantar os braços e se mover em direção ao animal, forçando-o a se afastar. O urso, então, se retirou rapidamente, escondendo-se atrás de um carro antes de fugir da área. Huxley havia sido orientado de que, se encontrasse um urso, o melhor seria ficar calmo e não fazer movimentos bruscos. E esse é, de fato, um dos principais conselhos se você se encontrar com um urso. Tente parecer o mais imponente e grande possível, mas nunca corra, pois isso pode incentivar o urso a persegui-lo. Afinal, ser perseguido por um urso definitivamente não é uma atividade que qualquer um queira viver. Ataque de polvo gigante à prancha de surf. Surfar já é arriscado o suficiente, com os perigos dos tubarões, ondas imprevistas, afogamentos e até lanchas em alta velocidade. Mas como se isso não fosse suficiente, também existe a possibilidade de ser atacado por um polvo gigante. Foi o que aconteceu com este surfista, que, aparentemente sem querer, ficou com a cordinha da prancha presa a um enorme polvo. Ao puxar a cordinha, o polvo acaba sendo arrastado para perto da prancha. Surpreso com a situação, o surfista vê o polvo começar a envolver seus tentáculos ao redor da prancha. No fim das contas, o polvo provavelmente não teria se envolvido na situação se não tivesse sido puxado. Mas, pelo visto, o encontro entre o surfista e o polvo foi inevitável. E é claro, quando a natureza é surpreendida, ela reage. Golfinhos e surfistas compartilhando as ondas. Apesar de frequentemente pensarmos que o mundo gira em torno dos seres humanos, é importante lembrar que o planeta não é exclusivo para nós. Muitas outras criaturas também habitam a Terra e, em muitos casos, até aproveitam o que ela oferece. Mesmo com todos os danos que causamos ao meio ambiente, a vida continua ao nosso redor. Em um vídeo encantador, vemos surfistas compartilhando as ondas com golfinhos, que também estão se divertindo no oceano. Eles parecem ter o mesmo prazer ao saltar pelas ondas que os surfistas sentem ao pegá-las. Esse momento é uma bela demonstração de harmonia entre os seres humanos e o reino animal, onde ambos podem desfrutar da natureza juntos. Mulher sobrevive à queda e atropelamento de trem em estação de Buenos Aires. Um incidente impressionante ocorreu em uma estação de Buenos Aires, quando uma mulher caiu nos trilhos de trem, sendo atropelada logo em seguida por um trem em movimento. A cena foi capturada por câmeras de segurança e o vídeo mostra o exato momento em que a passageira perde o equilíbrio e cai sob o trem. O acidente aconteceu em 29 de março de 2022, mas as imagens só foram divulgadas pelas autoridades argentinas em 18 de setembro de 2023. Segundo a empresa de transportes, a mulher sofreu politraumatismo e ficou inconsciente após o atropelamento. Ela foi prontamente levada para o hospital e, após alguns dias de observação, recebeu alta. Este evento chamou a atenção para a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas nas estações de trem, para evitar que tragédias semelhantes aconteçam novamente. Ciclista é atropelada por locomotiva ao tentar tirar selfie. Um acidente impressionante ocorreu na zona rural de Uberaba, no Brasil, quando uma ciclista foi atingida por uma locomotiva enquanto tentava tirar uma selfie com um grupo de amigas. O momento foi registrado por uma das participantes do grupo e mostra a vítima se posicionando perigosamente perto da linha do trem para a foto, justamente quando a locomotiva se aproximava.
O impacto fez com que a mulher fosse arremessada contra o solo, resultando em ferimentos graves. Segundo os bombeiros, a ciclista foi rapidamente socorrida e levada a um hospital de Uberaba, onde foi diagnosticada com fratura em uma costela. Além disso, uma amiga que estava próxima também sofreu um corte de 4 centímetros na coxa direita. Este incidente, que ganhou repercussão nas redes sociais, serve como um alerta sobre os riscos envolvidos em se aproximar de áreas perigosas, como as linhas de trem, para registrar fotos. A história inspiradora de Victor, o garoto que fez sua lição de casa sob a luz da rua. Em um momento tocante e inspirador, um jovem garoto no Peru foi filmado fazendo sua lição de casa sob uma lâmpada de rua, demonstrando ao mundo sua dedicação à educação. O menino, chamado Victor, não tinha eletricidade em casa. Então ele se sentou na calçada, usando a luz da rua como sua única fonte de iluminação para completar seu trabalho escolar. O vídeo mostrando seu esforço rapidamente se espalhou pela internet, chamando a atenção de pessoas ao redor do mundo. Entre os que viram as imagens estavam empresários do Bahrein, comovidos pela determinação do garoto. Eles viajaram até o Peru para conhecer Victor e sua família, oferecendo ajuda para melhorar a situação deles. Graças à generosidade deles, a família recebeu uma nova casa e a residência de Victor foi restaurada com eletricidade. Inspirado pelas dificuldades que viveu em sua própria infância, o empresário que ajudou se comprometeu a oferecer apoio contínuo à educação de Victor. O garoto expressou sua sincera gratidão, agradecendo ao empresário por melhorar a vida de sua família. Esse menino será uma história de sucesso para crianças ao redor do mundo, disse o empresário, reconhecendo o potencial de Victor para inspirar outras pessoas. Desaparecimento misterioso no parque. Imagens capturadas por uma câmera de segurança em um parque têm deixado as pessoas intrigadas. O vídeo mostra um homem aparecendo misteriosamente atrás de uma árvore, correndo em direção a outra árvore e, em seguida, desaparecendo novamente. Esse evento peculiar gerou muitas perguntas sobre a veracidade das imagens. Seria um truque de edição ou algo realmente extraordinário, como teleportação? Embora a teleportação humana ainda seja um conceito da ficção científica, os cientistas já fizeram avanços no campo da física quântica, conseguindo teletransportar informações entre partículas, embora isso não se assemelhe à forma de teleportação que vemos em filmes. Alguns acreditam que o vídeo é um truque inteligente de edição, enquanto outros especulam que pode ser algo mais além do que entendemos. Seja uma falha na realidade ou uma ilusão criada por edição, o vídeo gerou inúmeras teorias sobre o que realmente aconteceu. Carros parecem desaparecer na ponte. Um vídeo de uma ponte gerou grande confusão na internet ao mostrar uma ilusão óptica bizarra. No vídeo, o tráfego se aproxima de um rio, mas à medida que os veículos se aproximam, parecem desaparecer no ar. As imagens mostram carros e motocicletas passando por uma grade de metal, como se ela não existisse, fazendo os veículos sumirem repentinamente. Os espectadores ficaram perplexos, se perguntando se estavam presenciando teleportação ou algo ainda mais misterioso. Diversas teorias começaram a surgir online, com alguns brincando que o Triângulo das Bermudas havia se mudado para essa ponte, enquanto outros sugeriram que era uma prova de uma nova tecnologia de teleportação. No entanto, a explicação era bem mais simples. O que parecia ser uma ponte não era uma ponte de verdade, mas uma estrada normal que passava sobre um estacionamento com uma superfície reflexiva. Esse efeito visual fez com que os veículos parecessem desaparecer na água abaixo. Embora seja uma ilusão divertida, esse fenômeno mostra como nosso cérebro pode ser facilmente enganado quando somos apresentados a pistas visuais específicas.